sobre como você consegue colocar isso na prática, como que você trabalha a tua independência emocional para que quando você esteja frente a uma tarefa que você precisa fazer, você vai lá e faça ela e não fique rodeando aquela tarefa. Sabe quando você entra no looping infinito? Deus do céu, eu preciso fazer isso aqui, nossa, mas eu não consigo fazer isso aqui. E quem domina o jogo da execução geralmente consegue dominar o jogo da... Você já se sentiu paralisado pelos teus próprios sentimentos sem conseguir seguir com os teus planos porque as tuas emoções te dominaram? Você já teve aquela sensação de que por mais que você tenha um bom planejamento, te falta força emocional para seguir nos dias difíceis? Hoje eu vou te contar uma verdade que talvez você não tenha ouvido. O que eu realmente desejo ao te ensinar sobre planejamento e clareza não é só que você atinja as tuas metas, simplesmente por atingir. E muito menos que você coloque a meta como apenas um lugar para chegar. O meu desejo real é que você se torne independente emocionalmente. Para que quando você esteja no caminho e quando os desafios vierem, e eles vão vir, você esteja preparado para lidar com eles, mesmo quando não tenha ninguém do teu lado. Planejar é importante, ter boas metas é essencial, mas assim, a maior verdade é que as pessoas existem porque elas encontram no caminho obstáculos emocionais que elas não conseguem passar. Não é sobre aquilo que está ali planejado. Essa parte é a mais fácil e a gente trabalha lá no final. Mas, primeiramente, você precisa estar com essa parte aqui, o teu emocional sendo independente para lidar com aquilo que vem depois. E durante esse vídeo, eu vou explicar um pouquinho mais sobre como você consegue colocar isso na prática, como que você trabalha a tua independência emocional para que quando você esteja frente a uma tarefa que você precisa fazer, você vai lá e faça ela e não fique rodeando aquela tarefa. Sabe quando você entra no looping infinito de meu Deus do céu, eu preciso fazer isso aqui, nossa, mas eu não consigo fazer isso aqui, e começam 1000 pensamentos ali e você se sente mal por não ter feito, ou simplesmente mal por você não conseguir criar algo, enfim, o teu emocional vai te barra nessa hora. É a incapacidade de lidar com altos e baixos que faz com que as pessoas desistam. Mas a maior razão pela qual as pessoas desistem não é sobre ter um plano, é simplesmente porque elas não conseguem lidar com os altos e baixos que vêm durante os desafios que a gente tem que cumprir no meio das tarefas do dia a dia e tudo aquilo que compõe esse caminho para a gente chegar onde a gente quer. É a incapacidade de lidar com os altos e baixos emocionais nos desafios que surgem durante a execução. Então não é sobre ter um bom plano, boas metas, muito bem estruturado. Isso é importante, mas se você não sabe lidar com alto e baixo emocional, esquece, você vai ficar derrapando por muito tempo nesse lugar. Sabe aquela sensação de parece que você tenta e você nunca consegue terminar aquilo que você se propõe a fazer, você nunca consegue levar em frente um projeto, você para no meio por alguma coisa e você não sabe o que é essa coisa que te para no meio do caminho. Eu já vi pessoas abandonarem tudo porque elas não tinham emocional para lidar com a frustração de um dia ruim. Eu já vi pessoas com planos assim, ó, incríveis. Sabe aquela pessoa que faz tudo maravilhoso, planeja tudo incrível, mas que chega num dia ruim e ela não consegue lidar com a frustração daquele dia, de algo que aconteceu que não estava sob o controle dela. Ao mesmo tempo que eu vi pessoas com planos extremamente simples alcançarem coisas que elas gostariam de conquistar, mesmo tendo dias ruins, enfim, porque elas justamente sabiam lidar com os dias que não eram tão legais assim. Elas sabiam lidar e ir em frente mesmo quando a vontade era de desistir, porque elas sabiam ter essa dominância desse emocional na hora de executar. E é aqui que entra a independência emocional. Ser independente emocionalmente não quer dizer que você vai ser forte o tempo todo, que você vai sentir todas as coisas e vai achar que vai dar conta de todas as emoções que vêm. Isso não é sobre ser independente emocional. Significa que você tem capacidade de entender você mesmo, entender o que está acontecendo com você naquele momento, reconhecer as suas emoções e saber lidar com elas para que elas não te parem, para que você saiba identificar o que você precisa fazer naquele momento, o que você precisa sentir naquele momento e não simplesmente lutar contra essas emoções. Independência emocional é muito mais sobre você saber lidar, você saber reconhecer primeiramente. Quando você consegue reconhecer essa emoção, quando você consegue ver essa emoção acontecendo com você, sentir e não simplesmente, sabe, ir com aquela emoção, simplesmente entrar naquela ansiedade, entrar naquela coisa de meu Deus, eu tô ansioso, eu tô assim, e simplesmente ficar vendo aquela emoção, mas não perceber ela, sabe? Não sei se me fiz entender, mas vamos lá, vai ficar mais claro.
Em situações, por exemplo, que você está vivendo um dia de trabalho onde parece que tudo está dando errado e você se sente ansioso, é normal. Porque que ser humano em sua consciência vai ver tudo desmoronando e vai ficar assim, nossa, meu Deus, o dia está lindo, tudo é lindo e amor e paz. É óbvio que não é assim. Só o fato de você saber reconhecer essas emoções, saber entender que, cara, o que está acontecendo aqui não é sobre mim. Isto que está acontecendo é o que está acontecendo. E você ter essa consciência de separação, uma consciência de que você não é aquilo que está acontecendo. Você está vendo aquilo acontecer, aquilo de certa forma traz reações fisiológicas para o teu corpo, que é muito normal. Porém, quando você tem a independência emocional desenvolvida, você consegue perceber essas emoções e entender que você não é elas. Que o fato é o fato. E você é você. Que o que está acontecendo fora não precisa estar acontecendo dentro de você. Reconhecer a emoção é o primeiro passo. E quem domina o jogo da execução geralmente consegue dominar o jogo da independência emocional. Então, exemplos práticos de alguém que vive uma independência emocional é quando essa pessoa sente medo, ela vê o medo, mas o medo não paralisa ela, porque ela está reconhecendo o medo. Então é como se a gente pegasse aqui, você está aqui e o medo está aqui. Você não se junta e vira uma coisa só com o medo. Você consegue ver ele de uma forma separada de você. E aí fica mais fácil porque você consegue dominar esse medo, entendeu? Ou ainda, quando você sente tristeza, por exemplo, você consegue acolher aquilo. Você não fica que nem um doido, tentando resolver tudo de uma vez e estando triste, indo contra aquela sensação que teu corpo está falando com você que você precisa sentir. Você sai, se retira um pouquinho, reflete sobre aquela tristeza, diz para ela, eu te vejo. Você sai desse lugar de tentar executar a qualquer custo e você acolhe essa dor. Você acolhe essa tristeza e diz, eu vejo você. Cara, eu tô me sentindo meio triste hoje. Aconteceu alguma coisa aqui, ok, mas isso não tira o meu foco de fazer o que precisa ser feito. Isso é acolher a dor. E nos dias de frustração, por exemplo, também, você entende que aquele é só mais um dia dentro de todos os outros dias que você tem disponível para poder fazer as coisas com mais energia, com mais alegria, entusiasmo, não sei o que está fazendo com que você sinta frustração, mas se você sente frustração, você não precisa ir embora com esse sentimento, simplesmente veja, ok, é um dia que eu me senti meio frustrado porque eu não consegui fazer tudo que eu precisava fazer, enfim, mil desculpas e coisas que a nossa mente dá para manter, na verdade, a gente naquele sentimento ali de frustração. Eu poderia ficar aqui e te ensinar o melhor método de planejamento, técnicas, ferramentas, mas se você não desenvolver a habilidade de gerenciar as suas emoções, de lidar com aquilo que você sente, vai ser muito mais difícil sustentar progresso a longo prazo sem ter esse conhecimento interno. Eu vou te passar então um exercício simples para que você consiga, a partir de hoje, começar a desenvolver a tua independência emocional. 3 perguntas simples que você pode responder elas em qualquer lugar, em qualquer momento que você estiver passando por uma dificuldade emocional, que vão te ajudar muito se você colocar em prática. Primeiro, você vai responder: o que eu estou sentindo nesse momento? Depois, você vai escrever qual é a causa dessa emoção. E aqui, bem importante observar, porque às vezes você está passando por alguma coisa que naquele momento não está acontecendo. Talvez você poderia colocar como uma pergunta, uma subpergunta da 2 aqui essa emoção que eu tô sentindo, ela é algo que tá acontecendo nesse exato momento ou é alguma coisa do passado que eu tô remoendo aqui na minha cabeça? E por último, escreva, responda o que você pode fazer agora para se acolher nesse momento. O que eu posso fazer agora para me acolher nesse momento que eu estou me sentindo triste no trabalho? E se esse acolhimento depende de você, sei lá, ir no banheiro do trabalho e chorar, vai e faz isso, coloca isso pra fora. Porque a emoção, quando chega no nosso corpo, a ponto de querer sair pra fora, a partir, sei lá, do choro ou de alguma outra forma que você queira expressar, é porque ela já passou por algumas fases dentro de você, ela já tá ali um bom tempo já. Então, coloque isso pra fora da maneira possível naquele momento, sem, obviamente, envolver outras pessoas a ponto de ferir outras pessoas, né? Mas coloque isso pra fora. Porque aí, o que acontece? Você diz pro seu corpo, tô liberando,
tô liberando isso que tá dentro de mim. E aí você consegue voltar para o que você precisava fazer e continuar fazendo. Experimenta, se dê essa chance de olhar mais para você de uma forma mais consciente. Não é que você vai o tempo todo acertar e lembrar de fazer esse exercício. Porém, a cada vez que você faz, fica mais fácil você lembrar de fazer as outras vezes que você estiver dentro do olho do furacão ali sofrendo por alguma coisa. Eu mesma já passei por esse lugar. Eu já estive em trabalhos onde eu era extremamente confrontada, não sei qual era a sensação, porque isso faz tempo já, onde eu simplesmente a única coisa que eu tinha para fazer era ir no banheiro e chorar. Era colocar para fora a raiva, a indignação que eu tava sentindo, enfim, dar nome para aquilo. Dar nome para aquilo e também dar vazão para aquilo. E eu lembro que quando eu dava vazão para isso, que sei lá, eu conversava com alguém sobre aquilo, eu conseguia fazer com que o meu corpo se sentisse mais leve, porque a emoção ela está alojada no nosso corpo. Então, quando você deixa sair para fora, fluir isso, você dá um sinal pro corpo de, ok, tá tudo bem sentir isso e agora a gente pode continuar. E depois daqueles acontecimentos, eu lembro que cada vez mais eu ia criando consciência sobre o que eu estava sentindo e, consequentemente, consciência sobre as decisões que eu tinha que tomar em relação à minha própria vida. Se era realmente aquele lugar que eu tinha que ficar ou se era a minha postura que eu tinha que mudar em relação às pessoas para que elas entendessem que limites existiam entre nós. E claro que com o tempo vai ficando muito mais fácil, porque você vai criando mais consciência. Pensa assim, é um processo de retroalimentação. Você vai, coloca a emoção para fora, você entende o que está acontecendo contigo, responde essas perguntas aqui. Claro que no começo não vai ser tão automático assim, mas com o tempo você vai ficando mais amigo daquilo, sabe? Você vai ficando mais familiarizado com as coisas que vão acontecendo dentro de você. Com o tempo você vai também tomando mais atitudes e escolhas mais inteligentes, mais coerentes com o que você realmente quer fazer. E olhando para todas essas situações que aconteceram, eu acredito que o segredo, a coisa mais forte assim, que me fez virar a chave em relação a ter mais consciência das minhas emoções e ter mais independência emocional, como eu tenho hoje em dia bem desenvolvida, é o fato de eu ter sido intencional com as coisas que eu gostaria de fazer na minha vida. Então, se eu estava em um trabalho, em um ambiente, em um negócio, em uma amizade, eu sempre estava intencional. E até hoje continuarei sendo intencional naquilo que eu quero fazer. Então, se você está passando por um momento de instabilidade emocional ou não está sabendo lidar, reveja as tuas decisões, reveja a tua intenção naquele lugar que você está. Você realmente quer crescer, se você quer se desenvolver ou se você está ali simplesmente por conforto. E aí as situações ali estão te mandando para fora daquilo, sabe? Às vezes a vida tá querendo falar com a gente, mas nem sempre a gente consegue estar aberto porque a gente tá no lugar de não sei se eu quero sair daqui porque parece confortável. Você se perguntar por que eu tô aqui? Por que eu escolho vir aqui todos os dias? Por que eu escolho tocar esse negócio? Por que eu escolho todos os dias levantar de manhã e fazer acontecer aquilo que eu quero fazer acontecer na minha vida? Qual é a intenção que eu tenho por trás disso? Isso faz com que qualquer adversidade emocional que venha a cada dia fique mais fácil de lidar. Porque você sabe qual é a sua intenção, você sabe qual é a sua decisão. Você dá mais clareza para isso. Isso também ajuda muito no momento de ser independente emocional, de ter mais essa beleza. É um dia ruim, ok? Vou deitar, vou chorar por 5 minutos e eu vou levantar no outro dia e vai ficar tudo bem e vou fazer o que precisa ser feito, porque eu entendo que eu não sou aquela emoção. Eu simplesmente passo por ela, acolho no meu corpo, coloco pra fora e continuo a minha vida fazendo o que precisa ser feito. A verdadeira transformação não tá só em você conquistar aquilo que você realmente quer. A verdadeira transformação tá em você conseguir conquistar e sustentar isso no longo prazo. E mais do que isso, passar cada vez mais pelos processos difíceis na hora de conquistar alguma coisa que você deseja, de uma forma cada vez mais leve, cada vez mais entendendo que o que acontece, na verdade, é para você crescer e não para te prejudicar. Com essa consciência, a verdadeira transformação não é você apenas conquistar um objetivo, mas você se transformar na pessoa que consegue, além de conquistar, sustentar aquilo no longo prazo. E essa pessoa é aquela que, mesmo nos momentos de fraqueza, mesmo nos dias que as coisas não dão tão certo assim, ela encontra força dentro de si para poder continuar, porque ela sabe lidar com as emoções dela. E se você sente que você precisa desenvolver mais a sua inteligência emocional para conseguir lidar com esses momentos onde você precisa executar e fazer o que precisa ser feito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu soltar aqui semanalmente.
E aproveita para acessar o link que está na descrição com esse material, onde você pode ter de bate-pronto na sua mão, no seu celular, enfim, ou para você praticar no dia a dia essas perguntas que eu passei aqui no vídeo para você. Além disso, vou deixar também um material complementar para que você possa se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, muito palpável para você colocar em prática já no teu dia a dia. Vou deixar um presente ali, não vou revelar aqui no vídeo, é só para quem clicar vai entender o que tem lá dentro. Aproveita esse presente porque a maior conquista que a gente pode ter na nossa vida não é só simplesmente os objetivos que a gente alcança, as coisas que a gente conquista, mas a pessoa que a gente se transforma no caminho. Todas as vezes que eu finalizei alguma coisa na minha vida, que eu conquistei algo, que eu fiquei por muito tempo trabalhando naquilo, o que mais valeu a pena não foi só aquilo que eu fiz, mas a pessoa que eu me tornei, o orgulho que eu senti de mim depois. O presente que você pode se dar, na verdade, é ter liberdade emocional. Conquistar as coisas, ter objetivos ali materializados na sua vida é simplesmente uma consequência de algo que você reorganiza aqui dentro. A partir do momento que a gente entende que quando a gente melhora nós mesmos, a gente melhora todo o nosso entorno, a gente entende que não é só sobre as conquistas, mas sim sobre aquilo que a gente faz para nós mesmos e, consequentemente, para o mundo.